Apocalipse, capítulo 10. Livro do Apocalipse, capítulo 10. Boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes, uma boa noite para todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 7, tá bom? Apocalipse 10, 3 e o 7. Todos têm aí? Diz assim: E clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, estamos diante do Senhor, da sua palavra, e queremos ter um momento precioso de comunhão com o Senhor, Pai. Que Tu possas ungir os nossos lábios para falar, aqueles que estão ouvindo possam também ser ungidos para ouvir, Pai. Que possamos nos alegrar com a Tua palavra, fortalecer a nossa fé, que o Teu grande Espírito Santo venha iluminar o coração e o entendimento de cada filho do Senhor, para reconhecer na sua palavra, Pai, o poder que nós precisamos nesta hora, Pai. Precisamos de um poder transformador, que está, Pai, na sua palavra revelada. E nós viemos, Pai, tomar entendimento destas coisas, para não passarmos desapercebido, Pai, a sua grande obra na terra. Esperamos solenemente na tua ajuda, Pai. O Senhor pode todas as coisas, nós não podemos nada sem o Senhor. Estamos aqui dependendo do Senhor. Nada podemos fazer sem Ti, ó Pai. Perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, limpa os nossos corações, para que a Tua palavra tenha livre curso para entrar em nossas almas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta na casa do Senhor para falar acerca da palavra de Deus, e hoje, se Deus permitir, nós vamos terminar um pouquinho deste assunto, né, que nós estamos falando aí desde sábado ali, no Espírito Santo, né, ali em Afonso Cláudio, onde nós estivemos esse fim de semana que passou, e nós falamos um pouquinho sobre o grande mistério da piedade, sendo o 7º selo, né? Depois nós falamos o grande mistério da piedade, sendo o Brana, e hoje nós vamos falar os 7 trovões. 7 trovões é o grande mistério da piedade. Tudo está envolto da revelação de quem é Deus. Tudo está envolto deste grande mistério. Um segredo guardado para a noiva do Senhor Jesus desses últimos dias. Um segredo que dará a esta igreja poder de transformação. Um mistério que dará a esta igreja uma revelação de rapto. Este é o mistério da piedade. Uma obra extraordinária que Deus fez ali no passado com Abraão, fez ali no passado com os judeus, mas como Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele fez também para nós, os gentios. Nós não vimos, mas nós cremos, e esteve bem próximo de nós o mistério da piedade. 1963, 28 de fevereiro, foi quando este grande mistério da piedade se revelou para trazer algo especial para a igreja. Deus mesmo teve que vir em carne
para dar um poder para esta igreja. Este é um segredo revelado àqueles que vão tomar parte no arrebatamento. Este segredo, sem este segredo, este mistério, nós não subiremos. Assim como o mistério da piedade veio para salvar, se as pessoas não conhecerem este segredo, o mistério da piedade entre os judeus, as pessoas não se salvarão. Isto foi o profeta Moisés que disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos, se eu não me engano é Deuteronômio 18:15, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Quem não ouvir a este profeta será extirpado dentre os irmãos. E da mesma sorte, este mistério da piedade que vai ser revelado na luz do entardecer, da mesma forma. Não existe arrebatamento, fé de rapto, a menos que você veja o grande mistério da piedade revelado nesses trovões. Os trovões é este mistério, que soou, nós lemos porque soou, o grande mistério soou, foi revelado na voz do sétimo anjo, o grande mistério da piedade. Então nós vamos ler algumas coisinhas aqui, eu quero ler umas mensagens aqui muito maravilhosas, se Deus permitir, nós vamos terminar este assunto, com a graça de Deus. Mas é bom nós frisarmos isto, para que as pessoas tenham um entendimento do que estamos falando. A mensagem de Jesus Cristo para a humanidade, ela é absoluta, e as pessoas têm que crer em Jesus, é a única forma de salvação, não existe outro meio de salvação, a não ser por Jesus Cristo. Enquanto você tinha sangue, de bodes e carneiros ali no Velho Testamento, você pode perceber que aquele povo tinha que crer, ainda que não fosse no tempo deles, eles tinham que crer, ainda que o mistério da piedade não se revelou nos dias da lei, mas eles tinham que crer que o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu. Eles tinham que crer no Messias, no ungido Filho de Deus, que nós vamos ver aqui, que para um judeu, o Messias é o próprio Deus na terra. Eles esperavam o Messias. O que é o Messias? O mistério da piedade. Deus feito carne no nosso meio. Os judeus que não creram foram extirpados. Não há salvação, meu irmão, para quem não crer em Jesus. Foi Jesus que disse isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Porque Deus deu o substituto para os filhos de Israel ali, apontando para o perfeito que viria, que era o Cordeiro perfeito. O mistério da piedade era aquele Cordeiro perfeito, apontando para Deus que viria na terra para salvar o homem do pecado, aniquilando o pecado, através da sua morte, com a sua carne na cruz do Calvário. Só Deus podia fazer aquilo. Quando nós lemos a mensagem A Brecha, nós vamos ver ali que o irmão Branham, antes de entrar na mensagem dos 7 selos, e para quem já tem revelação no coração, o irmão Branham, antes de entrar na mensagem dos 7 selos, ele pregou a brecha, e ali ele expõe, nós não vamos ler porque não dá tempo, mas primeiro, antes do irmão Branham entrar no livro da redenção, que ninguém foi achado digno de abrir, ele fala do preço que foi pago pelo livro da redenção. Ele fala que Jesus foi o ser humano, o parente redentor, o único digno, porque não havia querubins, serafins, não havia nenhum santo, papa, nenhum pastor, nada poderia pagar o preço do pecado, porque todos nasceram em pecado. Então, Mombrana deixa bem claro ali nesta mensagem, não havia ninguém digno na raça humana, porque tinha que ser um ser humano, parente redentor. Os anjos não podiam fazer isso, eles estavam num outro patamar da criação, teria que ser um parente redentor.
Então quem foi digno? Deus, o mistério da piedade. O único digno era Deus. Deus não podia morrer, ele tinha que ter um corpo para sangrar. Por isso ele criou no ventre de Maria a célula sanguínea e o óvulo, para criar um corpo, para que ele pudesse ser um homem, parente redentor como nós. Quando Jesus nasce, eis o Cordeiro de Deus que tira, não cobre mais, tira o pecado do mundo. Então, sangue de bodes e carneiro foi um substituto, mas aqueles que tomavam aquele sangue de bode, de carneiro, tinha que saber que aquilo não tirava o pecado, aquilo cobria o pecado. Porque todos os homens nasceram debaixo da maldição, da morte, contaminado pelo pecado da incredulidade. Precisava Deus se fazer carne para que o mistério da piedade fosse revelado para os judeus e eles pudessem crer. Como Jesus disse: se não creres que eu sou, morrereis incrédulos em vossos pecados, no vosso nascimento carnal. Então, o irmão Brana deixa bem claro esta parte. Em seguida, depois que ele fala ali várias vezes sobre a obra que Deus teve que fazer para resgatar das mãos de Satanás a herança perdida, a vida eterna que Adão nos vendeu para o pecado, o Cordeiro foi achado digno, ele veio e pagou o preço do pecado. O único que podia fazer era o quê? O mistério. Deus se fazendo carne para tomar o meu pecado e o seu pecado. Crer que Deus se fez carne e pagou o meu e o seu pecado, nos salva, é a única forma de salvação. Não adianta você crer em Jesus como uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, um Deus menor, isto não te salva, isso é uma interpretação do homem. O que nos salva e nos perdoa é crer que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado para pagar o preço do meu e do seu pecado. Nós vamos falar um pouquinho nisso. Agora, no plano da abertura do livro, o irmão Brana traz para o livro. Quando João olhou, ele não viu ninguém digno também. O livro pertencia ao Cordeiro, só o Cordeiro podia abrir o livro. Por isso, se fez necessário que o grande mistério da piedade se fizesse carne novamente, fosse um parente redentor, um ser humano, para que este pudesse tomar o livro e abrir e desatar os seus 7 selos. Quem abriu o livro e desatou os seus 7 selos foi o grande mistério da piedade. Jesus, o Deus verdadeiro, novamente se fazendo carne. Então, todos aqueles do Velho Testamento que morreram, crendo que o Messias viria, trazendo a verdadeira fé de salvação. Quem trouxe a verdadeira fé de salvação foi o mistério de Deus se fazendo carne. E agora, nós precisamos aqui no último dia de uma fé de transformação, de rapto. Ninguém poderia trazer para nós esta fé. Esta fé estava na abertura dos 7 selos, na revelação dos 7 trovões. Novamente, Jesus Cristo deveria voltar como Filho do homem, um profeta. O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta entre os gentios, como era Jesus. Quem não ouvir este profeta, que será enviado nestes últimos dias, não terá fé de rapto. Ficará na tribulação. Não adianta você crer só na primeira e segunda etapa, você não tem fé de transladação. A fé da terceira etapa está nos 7 trovões. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, quando a palavra foi aberta. Na abertura da palavra, soou na voz do 7º anjo. Amém? Então, quando Jesus chega, o verdadeiro sacrifício, é tirado o primeiro, o sangue de bodes e carneiros. Agora Jesus, ele fala abertamente: se não creres que eu sou, morrereis em vosso pecado. Eu sou quem? Deus. Jesus, o trabalhar de Jesus, enquanto ele pregava o evangelho, era para que as pessoas vissem, sem ele falar abertamente, que ele era Deus.
Mas Jesus, como Melquisedeque, era uma pessoa misteriosa, porque o povo judeu não podia compreender como que Deus poderia ser um homem ali, empurrado de um lado para o outro, um homem de dores, um homem simples, humilde, magro, sem aparência. Como aquele homem poderia ser o Messias, o ungido Filho de Deus? O que é o ungido Filho de Deus? É o Filho ungido com o Pai, o Espírito. Isto é o Messias. Messias é quando um homem foi ungido com o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ali estava o Messias, Deus feito carne, o ungido. O que é o ungido? É um corpo no qual habitou aquela unção que é a coluna de fogo. Quer dizer, Jesus foi ungido com o Pai. O Pai morou em Jesus. O mistério da piedade. Isto sempre foi um mistério. As pessoas não conseguem crer na encarnação de Deus sendo um homem. Então Jesus não era sangue substituto, ele era a coisa perfeita. Quem não crer em Jesus, não reconhecer que ele era morte eterna, como Moisés falou. Olha, essa mensagem, os ungidos dos últimos dias, 55, olha, estava conversando com um cavalheiro há não muito tempo atrás, um erudito cristão e cavalheiro, ele disse: Senhor Brana, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse: então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus. Amém? Deus é o negativo que ninguém vê, ninguém consegue compreender. Não é assim a foto negativa? Você olha, você não vê, é um mistério. Você só vai saber quando aquela foto for revelada. Então, Deus, o Pai, é o negativo. Quando ele é revelado em carne humana, ele é Jesus Cristo, o positivo. O negativo estava no positivo, refletindo a pessoa de Deus, a imagem visível de Deus, a imagem invisível de Deus. Olha, Deus, você tem que rejeitar Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus. Deus revelado em carne humana, a menos, preste atenção, a menos que você veja isto, você está perdido. Eu creio no irmão Brana. A menos que você veja que o Pai estava revelado em carne, Jesus era a expressa imagem revelada do Deus vivo todo-poderoso. Não tem nada de Santíssima Trindade não, meu irmão. Não tem nada de segunda pessoa não. Não tem nada de um filho à parte do Pai, ou uma força ativa de Deus, não. Jesus Cristo era o todo-poderoso Deus feito carne. É isso que nos salva. É isso que nos dá a convicção de que Ele quis me salvar e salvar você. Esta revelação pessoal de que eu, Deus, o Criador do universo, eu se fiz carne para pagar o seu pecado, isso tem que te salvar, isso tem que produzir fé de salvação em cada um de nós. Olha, veja, eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois Ele é a revelação de Deus, Deus revelado em carne. A menos que você veja isso, você está perdido. Agora eu falo que nem um profeta, a gente começa a se sentir religioso, porque isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é um valor imensurável da graça de Deus. Você não ser um pagão, um trinitariano, um dualista, um unicista, não. Você crê num único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Nós não adoramos Brana, não. Nós não vamos batizar em nome de Brana, não. Nós temos revelação para isto. Jesus disse: a menos que creais que eu sou Ele. Quem? Deus feito carne. Morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus. O Espírito de Deus revelado em forma humana. Bom, Jesus revelou o Pai, o mistério da piedade para salvar. E agora, o que você tem em Brana? Cristo, o mistério de Deus revelado. O que você tem em Brana? A revelação de Jesus Cristo. Não foi isso que o irmão Brana pregou?
Olha, a revelação. Quem foi William Branham? A revelação de Jesus Cristo. Deus feito carne para trazer fé de arrebatamento. A menos que você veja isso, você não irá no arrebatamento. A menos que você não creia nisso, você não irá no arrebatamento. O irmão Branham veio revelar Jesus Cristo aos homens. Jesus veio revelar o Pai aos homens. Na volta do Filho Jesus, quem revela Jesus é o sétimo anjo, a encarnação de Jesus Cristo. Jesus nesta nuvem é o negativo. Você pode ver, é um negativo. Essa foto está aparecendo bem. Se você pegar a foto original, você não vê nada. Isso aqui é uma montagem. Isso aqui é uma montagem. Se você pegar a foto original, só tem a nuvem. O profeta mostra ali o olho, a barba. Eu não consegui ver ainda. O olho, o nariz. O profeta diz, está ali ó, o nariz. Mas é um negativo. É um negativo perfeito. Mas ele desce e se une com o positivo. Branham. Tá certo? O sétimo selo, o sétimo mensageiro é o positivo. Por isso ele foi levado para dentro da nuvem, porque precisava do positivo para revelar, trazer Jesus Cristo em carne à terra. Ó, irmão, o único propósito de William Branham ser levado naquela nuvem e haver ali uma materialização do negativo no positivo era para trazer fé de arrebatamento para a terra. E nós não tínhamos isto. Na primeira e segunda etapa, nós não tínhamos isto. O irmão Branham pregou a terceira etapa, não foi explicado para nós. Precisava do ministério de João profetizar de novo e abrir para nós o selo que nós não víamos. Tudo soou na voz do sétimo anjo. Precisava de João comer o livrinho e profetizar de novo. Agora, você não precisa crer que o que nós cremos, quem é João, você não precisa crer nisso. Você pode ter o seu João, o João que você achar melhor. Mas o meu João, o qual eu creio, comeu o livrinho. E ele revelou tudo que o sétimo anjo revelou e que nós não sabíamos. Por isso nós cremos no ministério de João, nós cremos no ministério do pastor Osmar, que ele foi ungido com o Espírito, ele foi ungido com o Espírito de João. O ministério de João, ele foi ungido com aquele ministério. O pastor Osmar não é o João da ilha de Patmos. Não adianta as pessoas quererem interpretar mal a palavra, deslocar a palavra. Pastor Osmar, ele recebeu o ministério, a unção do ministério de João para poder profetizar de novo. É um homem, é o ministério de uma só pessoa. Mas o pastor Osmar não é João. Tem pessoas que tropeçam. Aí eles fazem corte aí, como estão fazendo na internet, para dizer que eu não creio que o pastor Osmar é João. Tá certo? Olha, a menos que creais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em carne humana. E a menos que vocês, a menos que nós creiamos que Branham é a revelação de Jesus Cristo, nós não teremos fé de rapto. Branham, o mistério da piedade feito carne em nosso meio. Você sabe que tem vários testemunhos aí, né, de pessoas religiosas, como Tommy Osborne, um grande homem aí, falando disso aí. Jesus Cristo andou por nossas ruas, né, comeu, bebeu, estava num pequeno camponês chamado William Branham, mas para curar, né, para discernir os espíritos, para dar a ele um ministério famoso, William Branham deu para o Tommy Osborne um ministério famoso, mas quando ele abriu o selo, ele disse, esqueça essas coisas aí. Ele não reconheceu o mistério da piedade. Olha, é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em carne humana. Se você não puder crer nisso, você está perdido. Olha, presta atenção. Eu creio no profeta. Se você coloca nele uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, ou qualquer pessoa além de Deus, você está perdido. É assim diz o Senhor Branham, profeta de Deus. E eu creio. A menos que creais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Uma revelação. O irmão Branham diz isso aí. Toda a revelação
toda a revelação de salvação, irmãos. Não existe salvação fora da revelação de quem é Jesus Cristo. Deus feito carne, não uma segunda, uma terceira, não uma santíssima trindade, não. É a unidade perfeita do Pai com o Filho. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos Deus. Amém? É bom isso, hein? Olha, Jesus, ele fez o possível para que eles vissem e crescem que ele era o Pai. Deus mesmo em carne. Aquilo era o único meio de salvação para eles e para nós, o mistério da piedade. Deus se fazendo carne em Jesus Cristo para pagar o nosso pecado. Este é o único meio de salvação. Depois que ele entra em cena, é tirado o sacrifício de bodes e carneiros, aquilo não serve mais. Ó, irmão, traga isso para nossos dias. Paulo, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, todos esses mensageiros, eles não tinham este mistério que nós temos. Lutero não podia dar fé de rapto, Wesley não podia dar fé de rapto, Pentecostais não podia dar fé de rapto. Quando você chega no irmão Branham, Malaquias 4:5, primeira e segunda etapa, a restauração da doutrina apostólica não nos dá fé de rapto. A restauração da doutrina apostólica nos dá fé de salvação, porque foi através da restauração da doutrina apostólica trazida pelo irmão Branham, foi que eu vi que Jesus era o Pai em carne. E isto fez bem para a minha alma. Aquilo tirou todas as dúvidas, porque eu, ao orar, quando eu orava no meu quarto, na minha religiosidade, eu já contei isso para os irmãos, a gente se ajoelhava para orar, e no final da oração, a gente tinha que dar glória para o Pai, glória para o Filho, glória para o Espírito Santo. Aí eu encerrava a minha oração e disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Para nenhum deles ficar com ciúmes, Você tem que dar glória para o Pai, do mesmo jeito que você dá para o Filho, e para o Espírito Santo, tem que ser igualzinho. Porque se houver uma trindade ali, um vai ficar bravo. Como é que é aí a minha glória? A minha glória eu não divido com ninguém. Aí quando você conhece a restauração da doutrina apostólica, o irmão Branham vem e mostra, o Senhor Jesus Cristo é o Deus feito carne no nosso meio. O Pai em Espírito desceu e se fez Jesus. Que revelação maravilhosa. Eu me lembro que aquilo ficou borbulhando por um bom tempo no meu coração. Meu Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus se fez carne. Aí você tem prazer, vou invocar o nome dele no meu batismo para me ser salvo. Que prazer ser salvo pelo sangue de Deus, pelo nome de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então você tem que ver agora aqui, no final do tempo, o Wesley não tinha isso, era um substituto. Cabras, bodes e carneiros denominacionais, sangue de bode e carneiro denominacional. Lutero, Wesley, William Seymour, o irmão Branham na primeira e segunda etapa, ele não tinha fé de arrebatamento. Aonde que foi vir a fé de arrebatamento? Apocalipse 10, a vinda de Jesus Cristo nesta nuvem, na terceira etapa, veio para trazer para a igreja fé de arrebatamento. Aquilo que Lutero não tinha, Wesley não tinha, era um substituto. Agora chega o perfeito, a palavra feito carne no nosso meio, o grande mistério da piedade, Jesus Cristo em carne humana. Irmão, isto nos dá fé de transformação. A menos que você veja que Jesus Cristo mesmo desceu em carne entre nós, você não vai obter fé de transladação, porque é isto que os trovões revelaram. Deixa eu adiantar aqui para nós lermos. Olha, Jesus fez o possível para que todos eles vissem que ele era o Pai em carne. Todos que creram em Jesus como o próprio Messias, creram que ele era Deus o Pai. Olha, a revelação de Jesus Cristo 74. Olha, não faz muito tempo eu estava falando com um rabi judeu, ele me disse, vocês gentios não podem dividir Deus em 3 partes e dá-lo a um judeu. Nós temos melhor conhecimento que isso.
né? Por que Paulo chamou a coluna de fogo de Senhor? Porque um judeu não chama ninguém de Senhor a não ser Deus. Ele disse: Rabi, essa é a coisa, nós não dividimos Deus em 3 partes. Crê você nos profetas? Não é verdade? Ele disse: seguro que sim. Lhe perguntei: crê você em Isaías 6:9 ou 9:6, né? Crê você em Isaías 9:6? Respondeu: sim. Perguntei: de quem estava falando o profeta Isaías? Ele disse: do Messias. Disse: que relação terá o Messias com Deus? Ele disse: será Deus mesmo. Por isso um judeu não chama ninguém de Senhor, porque só o Senhor é Deus. Eles tinham que crer nisto para poder ser salvo. Amém? Você não pode pôr a Deus em 3 pessoas ou em 3 partes. Você não pode dizer a um judeu que há um Pai, um Filho, um Espírito Santo. Ele lhe dirá a você imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que essa doutrina foi estabelecida no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi formado por causa justamente da pessoa misteriosa que era Jesus Cristo. Eles não podiam compreender quem era Jesus Cristo. Uns falavam que era feito do mesma essência de Deus, outra falava que ele era um filho, outra falava que ele era um filho eterno. Por isso fizeram aquele concílio, e aí formaram a Santíssima Trindade, uma doutrina do fundo do inferno, do abismo. Sabe por que do fundo do abismo? Porque não tem fundamento nenhum a doutrina da Santíssima Trindade. Você não encontra nem na capa da Bíblia isso aí. Olha, veja Felipe e Natanael. Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, quer dizer, o Pai no Filho. Vós me chamais mestre e Senhor, mestre e Deus. É isso que Jesus estava falando. Olha, vós me chamais mestre e Senhor. Por que os judeus apóstolos chamavam ele de Senhor? Porque eles sabiam que era o Pai. Chegou uma hora que Felipe disse: Senhor, o Senhor é uma pessoa misteriosa demais. Uma hora o Senhor fala que o Pai é maior que o Senhor, que convém que o Senhor vá para o Pai, porque o Pai é maior do que o Senhor. Uma hora você fala que o Senhor e o Pai é um. O Senhor é uma pessoa misteriosa, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí a deidade, o mistério da piedade disse: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai revelado em carne. Aí, enfim, o assunto, pronto, era isso que o Felipe queria ouvir. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O que é? O Senhor é mestre e Deus. Porque só o Senhor é Deus. Oh, irmãos, isto é bom demais. Toda a salvação do homem é baseada e colocada sobre a revelação de quem Jesus é, o próprio Deus morrendo na cruz. Esta revelação de que Jesus é Deus, o Pai mesmo, veio para salvar o homem. Quando o homem vê isto produz uma fé de salvação, estimula a sua fé, não é verdade? Irmão, as denominações não conseguem ver isto. Elas interpretam de todas as formas. É dualidade, é trindade, é unicidade. Mas a unidade só quem tem, só quem creu em William Marion Branham. Por quê? William Branham, ele veio revelar a unidade de Deus com o Pai. Olha, William Branham, a revelação de Jesus Cristo. William Branham, ele veio revelar a perfeita unidade de Deus com o homem. Veja, toda a revelação ou a fé de salvação está em volta do mistério da piedade, Jesus Cristo, Deus feito carne. Olha aqui, é bom você ler, para as pessoas não pensar que a gente está tirando da nossa cabeça. Olha aqui, presta atenção, um super sinal 90,
Quando ele estava na terra, aqueles apóstolos saíram com o evangelho, que até mesmo os anjos olharam sobre os corrimões dos céus, os corredores da terra da glória, para olhar. Nisto, vocês que estão anotando a escritura, como eu vejo vocês escrevendo, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne, foi crido no mundo, visto dos anjos, os anjos se levantaram para olhar para Deus, quando ele uma vez balançava seu cetro diante deles, clamando, santo, 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 quando ele estava sentado lá em cima, como uma grande coluna de fogo, e as glórias do céu, e quando ele se fez homem, os anjos vieram e olharam para vê-lo, Jeová feito carne, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Bom, mistério do amor de Deus. Se Deus não tivesse amor, você acha que ele viria e se tornaria pecado num corpo corrupto de carne? Olha, este é o grande mistério da piedade. Como é que as pessoas veem o grande mistério da piedade lá no amanhecer, e a mesma luz que estava no amanhecer está no entardecer? Por que eles não veem o mistério da piedade na luz do entardecer? É o mesmo Deus, a mesma cabeça que esteve no Oriente, diz o profeta, estará no Ocidente. Quando Jesus Cristo será reproduzido novamente em carne humana, quando o mistério da piedade vai retornar à terra. Olha aqui, eu te darei um sinal eterno, pois Deus foi feito carne no nosso meio, ele habitou em carne, isto será um sinal eterno. Olhe para a montanha, seu nome está em toda ela. O que era aquele sinal eterno? Era o mistério da piedade retornando na luz do entardecer, em um corpo chamado Brana. Cadê o povo para ter revelação disto? Cadê o povo para crer no ministério da esposa de Cristo, profetizado por João? Cadê? Eles não querem. É o ministério de uma só pessoa que traz esta luz, a menos que eles aceitem que Deus trabalha com uma só pessoa, não este monte de pastor que tem aí, trazendo confusão para o povo da mensagem. O que você tem hoje dentro da mensagem é uma confusão de pastores, cada um crendo de uma forma. Eles se reúnem em grandes encontros, eles mesmos não creem igual ao outro. Por quê? Não creem no ministério de uma só pessoa. Pois é o ministério de uma só pessoa que traz a luz do dia. Eu te darei um sinal eterno, pois Deus foi feito carne no nosso meio, ele habitou em carne, e isso será um sinal eterno. Não somente para os pastores olhar e crer, mas para vocês, tabernáculo Brana, para este mundo cruel, para crer que aquele Deus deu aquele sinal. Jesus disse, como o Pai me tem enviado, e vem comigo, está em mim, então eu vos envio o Pai vivo para ir convosco e estar em vós, um sinal eterno. Estes sinais seguirão aqueles que crerem, estarei convosco mesmo em vós até o fim da terra, estarei convosco no fim do mundo, até o fim do mundo eu estarei convosco. Olha aqui, que maravilha. 102. Quando ele veio, ele cumpriu, Jesus cumpriu o que os profetas disseram. O que era Jesus? Jesus Cristo, o mistério de Deus. Jesus Cristo, o mistério de Deus. Brana é Jesus Cristo, o mistério de Deus revelado. Olha, preste atenção, 102, e quando ele vier nos últimos dias, nas chuvas tardias de Deus, ambas as chuvas temporãs e seródia forem derramadas, ele virá exatamente da maneira que foi profetizado dele. Haverá luz no entardecer. O que tinha que acontecer na luz do entardecer é Emanuel. Não um profeta, não um simples um profeta. Por isso o irmão Brana é a pessoa misteriosa. Uma hora nós vamos falar sobre isso. Brana é a pessoa misteriosa. Jesus foi a pessoa misteriosa. Melquisedeque foi uma pessoa misteriosa, envolto de mistérios, para que ele pudesse revelar aqueles que tirariam benefício desse mistério revelado. Abraão tirou benefício da piedade, do amor de Deus,
de Deus feito carne ali na tenda dele. Abraão tirou aquele benefício. Abraão voltou a ser jovem, a produzir semente. Sara voltou a amamentar como uma jovem, porque eles viram o mistério, aquele Deus feito carne ali, Melquisedeque. Então, vamos tirar o benefício desta pessoa misteriosa chamada Brana. Olha, haverá luz no entardecer. O que tinha que acontecer? Emanuel, o mesmo Filho, a mesma luz, o mesmo Deus que veio e habitou em carne no povo no dia de Pentecostes, olha, virá da mesma maneira nos últimos dias, pois isto será a luz do entardecer. Ó, o que é isto? Haverá um sinal eterno. O que é? Deus conosco. Ó, irmãos, o grande mistério da piedade, Jesus Cristo feito carne no nosso meio. Jesus Cristo agora é o Deus, ele teve que se fazer carne. Olha, Deus em nós, Deus através de nós, homem e Deus se tornaram um. Veja, sendo que ele deu aquela vida preciosa com a sua decisão, a mensagem do último domingo, veja, pois ele deu isto por uma decisão para que ele pudesse fazer muitos filhos, Emanuel, Deus conosco. O povo da luz do entardecer, isto os atrairia. Atraiu você? Quando Deus deu um sinal, será um sinal, este será um sinal, Deus estará habitando em carne. Era isso que o profeta estava vendo nas montanhas, era isso que Deus estava dizendo para o profeta: olhe em toda ela, seu nome está em toda ela, é um sinal eterno. Não é maravilhoso isto? Este foi o mistério da primeira vinda de Deus. Ele teve um nome humano, fé de salvação. A primeira vinda para salvar, agora temos a segunda vinda. O que é? Para levar, raptar a igreja. Jesus, Deus em carne, prometeu voltar para levar esta igreja. Ele disse em Mateus 24:36, o dia e a hora nem o filho sabia, só o Pai. O que era o mistério de Mateus 24:36? O dia e a hora em que o mistério da piedade retornaria. O que é o mistério da piedade? Quando novamente Deus estaria em carne na terra. Quando novamente o mistério da piedade voltaria. Olha aqui, eu preciso ler essas mensagens para os irmãos. 2:4-3, senhores, é este o tempo. Veja, porém, nos dias da voz do sétimo anjo, o anjo final, quando ele começar a tocar a sua trombeta, o mistério de Deus será consumado. 7 trovões soaram na voz do leão, ele bramiu com voz de 7 trovões, tá certo? Aí você vai lá para Apocalipse 10, 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus. O que vai acontecer? O mistério da piedade vai se fazer carne. Na onde? Na voz do sétimo anjo. Não é uma profecia. Apocalipse 10:7 é cumprimento. Nos dias da voz do sétimo anjo, Deus estará em carne. Se cumprirá o segredo, o mistério da piedade. Amém? Os irmãos estão acompanhando? A trombeta do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o mistério de Deus será consumado. Agora, é o mistério de Deus. Olha aqui, um deles, Timóteo 3,16. Sem contradição alguma, grande é o mistério da piedade. Deus tem sido manifesto em carne, o apalpamos, o vimos, recebido na glória, visto dos anjos, vindicado na terra. Seguro, é um grande ministério. Está tudo resolvido. Não Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses. Um só Deus, 3 ofícios. A paternidade, Moisés. A filiação sobre Cristo. O Espírito Santo sobre a dispensação da revelação. Amém? 3 dispensações. 3 dispensações deste mistério. Irmão, isso aqui nós poderíamos ler tanta coisa aqui. Deixa eu ler mais um aqui. Olha, poderia ser isto, 3:2:9, senhores, este tempo, o trovão forte, ou o sétimo anjo da constelação,
de 7 constelação do 7º período, a pirâmide formada, 3 de cada um em cima, né? Um em cima, 3 de cada lado, um em cima. Poderia ser? É este o mistério dos trovões que trarão a pedra angular? Este é o mistério dos trovões que trarão o mistério da piedade em carne? É isso que o irmão Bruno está falando. Olha, vem, como me aproximei disto esta noite, eu não sei, porém me sinto obrigado a dizer à minha igreja, tire você sua própria conclusão. Agora, será este o mistério que se abrirá, que trará Cristo, que trará poder para a igreja ser raptada? Será o mistério da piedade, o retorno de Deus em carne na terra, que dará a esta igreja fé de arrebatamento? Oh, irmãos, que pena que o tempo passa muito rápido, né? Veja, essa fé de rápido, que o profeta diz, esta fé de arrebatamento estaria nos trovões. O que é os trovões? As revelações contidas dentro dos 7 selos. A Bíblia diz em Apocalipse 10:7, o mistério de Deus se cumpriria, o que? O segredo seria revelado. O que é o segredo ser revelado? Deus se fazendo carne. Bom, não existe outro acontecimento maior do que isso para dar fé de rápido para a igreja. Não adianta vocês querem pensar outras coisas. Se não existia outra forma de salvar o homem, a não ser Cristo, o mistério da piedade vir em carne. Como agora a igreja não tem fé de arrebatamento, o que tinha que acontecer para esta igreja ser arrebatada? Só Deus para vir em carne, para dar nós a esta revelação. É isso que os trovões fizeram. O grande mistério da piedade, 7 trovões, olha, 7 trovões revelados soaram na voz, na trombeta, no ministério do 7º anjo, daria à igreja fé de rápido. Agora olha aqui, o que são esses trovões? São as revelações que estão dentro dos 7 selos. O que estas revelações mostram? O mistério da piedade, Jesus Cristo feito carne em nosso meio. Bom, é isso que os trovões mostram, para abrir e desatar os seus 7 selos, quer ver aqui? Olha que parágrafo maravilhoso. Eu quero chegar no último, tá bom? 2:4:8. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. Olha, agora, presta atenção. 7º selo, 2:4:8. Agora, tão certo quanto estou de pé na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou. Está em um modo tríplice, de tal modo que falarei com vocês através da ajuda de Deus. Revisemos isto. Aqui está a revelação para iniciar o que eu quero lhes dizer. O que acontece é que aqueles 7 trovões que ele ouviu ecoar e foi proibido de escrever, João foi proibido de escrever, aqueles 7 trovões, o segredo, o mistério. O segredo dos 7 trovões é o mistério da piedade. Olha aqui. Eu ouvi soar e foi proibido de escrever. É ali onde está localizado o segredo, o mistério. Atrás daqueles 7 trovões. Aonde está localizado aqueles 7? O que é aqueles 7 trovões? A era terminando. Para quê? Para a deidade voltar à terra. Para o mistério da piedade voltar à terra. Quando a era termina, ele sai do trono. Aonde está localizado o mistério? Quando ele sai do trono da intercessão do Espírito Santo, para vir como um profeta na terra. É ali onde está localizado o mistério. É na encarnação de Deus. É no ministério da piedade em carne. É Deus em carne. Aonde está localizado o mistério? É quando ele sai da mediação para vir no trono da revelação. É ali onde está localizado o mistério, naqueles 7 trovões, na revelação do que aconteceu para Deus vir na terra. É aí onde está localizado o mistério. Que mistério? O grande mistério da piedade. Deus se fez carne no nosso meio. Você crê nisso? Aquele número perfeito. Olha. Deixa eu ler mais um aqui para os irmãos. É tanto palavra que você marca, depois você se perde. Então, veja, ficou tudo escondido
3, 7, 8. Então, portanto, Deus fez tão escondido de todo mundo, até mesmo o céu, pois não há maneira de compreendê-lo, somente quando Deus o revelar Ele mesmo. Tem havido um propósito triplo nisso. Aquilo nos traz de volta a um 3. Aqui, 407. Veja, aquele anjo à minha esquerda realmente seria o último, o 7º anjo, se contássemos da esquerda para a direita, porém estava na minha esquerda, olhando em direção oeste. Vocês recordam? Ele tinha a sua cabeça virada, uma das asas pontiagudas, como ele voou diretamente para mim. Aquele 7º anjo voou diretamente para mim. Aí o profeta diz, não vou ler para dar tempo. Quantos viram quando ele veio se materializando? Quem? O grande mistério da piedade. Aonde está o grande mistério da piedade? No 7º selo. O que é o 7º selo? O selo de sua vinda. Aquele é o 7º selo. Ele ainda é uma coisa notável. Veja, deixa eu ver se tem mais um aqui. 275. Veja, ali estava um anjo muito estranho, ele pareceu mais para mim do que o restante deles. Agora recorde, eles estavam em uma constelação, 3 de cada lado, um em cima. O que era 3 de cada lado, um em cima? A copa da pirâmide. O que é a copa da pirâmide? A vinda da pedra de coroa. O que é a pedra de coroa? É a volta de Jesus Cristo, a volta do amor divino. Olha, eles estavam em uma constelação, e o mais próximo de mim, aqui, contando da esquerda para a direita, este é o 7º anjo. Ele me apanhou e me levantou. É aquele com o 7º selo. É aquele com o selo de sua vinda, a mensagem de sua vinda. Porque o 7º selo é um mensageiro. O mensageiro tem uma mensagem. E se ele é o 7º selo, ele tem a mensagem de sua vinda. O que é a mensagem de sua vinda? O grande mistério do 7º selo, o grande mistério da 3ª etapa, o grande mistério dos 7 trovões, Deus sendo trazido para a terra, para abrir e desatar o livro dos 7 selos. Amém? Hoje, veja, a revelação de Jesus Cristo, sendo Deus, morrendo, produziu fé de salvação. Hoje, a revelação de Jesus voltando, 28 de fevereiro, para abrir os selos e dar nós fé de arrebatamento. Aonde está a fé? Esta revelação, 7 trovões. O que os 7 trovões mostram? A segunda vinda de Jesus Cristo. O grande mistério da piedade. Jesus, Deus feito carne no nosso meio. Os trovões são as revelações que dará à igreja fé de rápido. Amém? Veja, o reconhecimento da presença de Deus, da volta da piedade, Deus se fazendo carne para revelar, não para salvar, para revelar, dá à igreja fé de rápido. Quando você crê que os selos foram revelados, é porque você viu a era terminar. Veja para você ver. Se a era terminou, o Cordeiro saiu do trono para vir em carne revelar. É o mistério do 7º selo, é o mistério da piedade. O que estas revelações mostram para nós? Fé de rápido. Acontecimentos. Veja, por que nós temos fé de rápido hoje? Pergunta para você. Porque nós cremos e nós vimos o Cordeiro saindo do trono da intercessão. Onde foi mostrado isso? Nos 7 trovões. Se você pegar os 7 trovões, irmãos, eles revelam o grande mistério da piedade. Deus se fazendo carne para abrir o livro. Jesus Cristo voltando em carne humana para poder desatar os selos, que ninguém era digno de fazê-lo. Amém? Nós vimos ele deixando a mediação. Nós vimos o último profeta eleito, irmãos, sendo o 7º anjo. O selo da sua vinda, o 7º selo. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem para nós lermos aqui. Nós vimos o Cordeiro Jesus, de pé, aonde? Lá no tabernáculo, abrindo o primeiro selo. O profeta diz, eu sei que vocês não estão vendo, há algo misterioso acontecendo.
O grande mistério está sendo revelado e vocês não estão vendo. Eu esperei toda a semana para que vocês vissem o grande mistério da piedade revelado em carne, e vocês não viram. Algo misterioso era Brana, Deus encarnado num homem, e ele está aqui de pé, o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O mistério da piedade em carne, e vai abrir o primeiro selo, e vocês não estão vendo. Então eles viram que o primeiro selo era o cavalo branco, o segundo selo era o cavalo vermelho, eles viram que o terceiro selo era o cavalo preto, depois do cavalo amarelo, eles viram o que eram os 7 selos, mas o mais importante, eles não viram o que eram 7 trovões, o mistério da piedade em carne, no tabernáculo, abrindo os 7 selos. Amém? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Essa mensagem é boa. Olha aqui, a era de Laodiceia. Vamos ver se a gente termina nessa aqui. 1:5-7. Veja, olha. Um pouco atrás eu disse que a falsa vinha vem a uma frutificação completa nesta era. Seu fruto amadurecerá. Isto é certo. Presta atenção. Esta igreja de espírito tão malvado, cheia de iniquidade, será manifesta como a semente de mostarda que cresceu até se tornar uma grande árvore, na qual abrigaram os pássaros do céu. Sua cabeça será o anticristo, o mistério da iniquidade. Certo? Tudo isto é verdade. E se isto é verdade, ó os acontecimentos aí, o Papa partiu. O próximo Papa, a encarnação do diabo. Olha, agora presta atenção aqui, ó. Então, também tem que ser verdade que a igreja verdadeira, a noiva, amadurecerá. Quem traz o amadurecimento é a chuva temporã, é a chuva de ensinamento. Jesus trouxe uma chuva para plantio. Por isso, a mensagem da primeira vinda é uma chuva temporã. A seródia é a do ensinamento para amadurecer. O irmão Branham tinha as duas chuvas. Ele tinha a restauração da doutrina apostólica, a chuva seródia, e tinha a chuva de ensinamento para a colheita, que é a chuva temporã. Amém? A noiva amadurecerá, e seu amadurecimento será uma identificação com o seu Senhor, através da palavra. Olha, presta atenção, através da palavra, e sua cabeça. Aquele que virá a ela será o mistério da piedade, que na verdade é Cristo. Amém? Ó, irmão, mais claro do que isto? Essa cabeça que apareceu no ocidente é o mistério da piedade, para a igreja tomar fé de arrebatamento em seu coração, quando 7 trovões darão a nós esta revelação. Irmão, é isso que os trovões mostrou para nós, o Cordeiro saindo do trono, a era terminando, ele vindo com um novo nome, ele saindo da intercessão. Irmão, isto é fé de transladação, isto é a piedade feito carne no nosso meio. Veja, assim será também. Amém? Eu creio que isso aqui é muito importante, e eu ia ler a mensagem ao nascer do sol, mas não dá tempo, tá bom? Então, 7 trovões dão à igreja fé de rapto. O que é 7 trovões? O grande mistério da piedade, o grande mistério do 7º selo. Quando ele abriu, ele foi a vinda de Cristo na terra, porque todos os estudantes sabem que o 7º selo é o selo de sua vinda. Fez silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? O grande mistério da piedade. Deus estava se fazendo carne aqui na última era, através do último mensageiro, para trazer à igreja algo de suma importância. Irmão, a presença de Jesus Cristo na terra, revelado em Brana, a piedade feito carne, veio trazer fé de transladação para nós, fé de rapto, porque as pessoas não podem crer nisso. O irmão Branham, irmão, continua sendo uma pessoa misteriosa para todo o povo da mensagem. Eles acham que nós adoramos o homem, eles acham que nós estamos adorando o irmão Branham, o novo nome de um homem. Não, irmãos, é o grande mistério da piedade. Jesus Cristo se fez carne para poder trazer a esta igreja uma revelação de arrebatamento. Amém? Crer nisso te levará no rapto. Crer que Jesus Cristo se fez carne no nosso meio, nos dará
fé de rapto. Senhor nosso Deus, queremos agradecer o Senhor por sua bondade, o seu amor, a sua graça e tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós vimos aonde está localizado o mistério, Pai. Estes trovões, Pai, as revelações contidas dentro dos 7 selos, ali está o mistério da piedade, Pai, do amor do Senhor, voltando à terra, para resgatar aqueles que o Senhor comprou com o teu sangue, Pai. Este é o grande mistério do último dia, é Deus dando um sinal eterno para o povo gentil, de que Ele estaria na terra novamente, e seria um homem, um ser humano, um parente redentor, e o Senhor tomaria este homem para abrir e desatar os livros dos 7 selos, Pai, e trazer esta grande revelação da piedade, o grande amor de Deus, o grande segredo de Deus, Deus se fazendo carne para a sua noiva. Em nome de Jesus Cristo, nós recebemos isto, Pai, com todo o amor e fé que temos na nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.